Olá, turma! Estamos de volta, agora na nossa terceira aula, falando sobre a estrutura do balanço patrimonial e sobre a situação líquida patrimonial. Se bem que esse é um assunto que a gente já começou na aula passada. Veja, quando a gente fala de situação líquida patrimonial, a gente está falando, na verdade, sobre a, a equação básica do patrimônio, tá? Então, a situação líquida patrimonial remete ao interesse que nós temos em conhecer o saldo do patrimônio líquido. A gente viu na aula passada que, deduzindo dessa mesma equação, PL é igual a ativo menos passivos. Então, quando nós falamos de situação líquida patrimonial, é importante guardar, né, na memória que estamos falando de qual é o valor do patrimônio líquido. Mas para que a gente conheça um pouco mais sobre o balanço patrimonial, vamos tentar adentrar mais um pouco nessa estrutura completa do balanço. Bom, vejam que o balanço patrimonial ele é organizado literalmente dentro dessa ideia de balanço. A gente viu isso na aula passada também. Nós temos um lado onde temos o ativo e o lado esquerdo e o lado direito com passivo mais patrimônio líquido, tá? Então nós vimos uma conceituação introdutória acerca de ativo na aula passada, onde nós falamos inclusive que ativo é aquele conjunto de bens e direitos, tal. Mas todas essas contas que estão classificadas dentro do ativo, elas têm uma grande característica, que é serem de natureza devedora. Professor, o que quer dizer isso? O que quer dizer natureza devedora? Quer dizer que se eu quero aumentar o saldo dessa conta, eu vou lançar ela a débito. Se eu lançar a crédito, eu vou diminuir o saldo. E considerando a metodologia, né, da contabilidade, considerando o balanço patrimonial, sua própria estrutura, as contas que ficam, né, os grupos que ficam no lado direito do balanço patrimonial, os grupos do passivo e PL, as contas que estão dentro dele, têm natureza credora. Por dedução, vocês já imaginam que o que a gente está falando aqui é que as contas de passivo e PL, para terem os seus valores, seus saldos aumentados, elas têm que ser lançadas a crédito. Enquanto que, se eu quero diminuir o seu valor, eu vou lançar a débito. Bom, vamos abrir um pouquinho mais essa estrutura. Percebam que, do lado do ativo, estão aqueles elementos que a gente tinha comentado, que fariam parte dele, o conjunto de bens e direitos, né? Então percebam que bens, a gente tem máquinas, tem veículos, estoques, tem dinheiro, direitos, títulos a receber, depósitos bancários. Mas vejam só, a gente falou inclusive sobre essa ideia de dinheiro e depósito bancário como sendo dois tipos de ativos distintos, né? Porque o que vai contar para que o ativo seja reconhecido é quem tem o controle sobre esse ativo. Então, por exemplo, o caso do dinheiro, se a entidade, né, a organização que a gente está trabalhando para ela, trabalhando com ela, enfim, ela está com o dinheiro em mãos, ela possui o controle do dinheiro, então o ativo dela é um dinheiro. Literalmente é o dinheiro. Se ela deposita esse dinheiro numa conta bancária, ela não tem mais o controle do dinheiro, ela tem o controle de um direito a receber esse dinheiro. Então, por isso que depósitos bancários e dinheiro, por mais que conta corrente seja praticamente dinheiro hoje em dia, né? A gente fala de PIX, de transferências, é tudo online, tudo muito fácil. Então,
tudo que a gente, por mais que se pareça, são ativos distintos. Mas deixa eu dar uma outra informação para vocês. Esses bens aqui que a gente está classificando dentro do ativo, eles têm uma grande característica. Eles são itens corpóreos. O que quer dizer ser um item corpóreo? São itens que a gente consegue pegar, que a gente consegue tocar. Por exemplo, essa caneta que eu estou aqui, a gente consegue tocar nela, né? A gente consegue apalpá-la. Então, ela é um bem corpóreo. Assim como as máquinas o são, né? Os veículos também, estoques. Tudo isso faz parte do que a gente chama de bens corpóreos. Existem os bens que não são corpóreos. Esses bens, eles são chamados dentro do balanço patrimonial de intangíveis. Qual é a grande característica do intangível? Ele não é corpóreo. Ou seja, a gente não consegue pegar, não consegue tocar, não consegue apalpar. Exemplo disso, professor, marcas. Já imaginaram, por exemplo, a marca da Coca-Cola, a Dell, a Apple, né? São marcas que são ativos, mas que a gente não consegue... pega aqui essa marca e leva para ali, né? Não é possível. Então, são ativos intangíveis. Outro exemplo disso são patentes. Então, sempre que uma empresa desenvolve uma nova tecnologia, indústrias farmacêuticas, né, desenvolvem novas fórmulas para medicamentos, ou novos métodos, e registram isso, elas têm direito sobre o uso dessa patente. Essa patente é um ativo intangível, tá? Via de regra, os ativos intangíveis, eles são avaliados pelo seu custo histórico. Mas isso pode ter variação. Não é difícil a gente encontrar isso. E eu quero dar só um spoiler aqui para vocês, né? A gente só adiantar um item que vai ser muito importante para a gente. Vou pegar aqui, por exemplo, estoques, né? Vejam, a norma de contabilidade diz que itens que são classificados em estoques, eles devem ser avaliados pelo seu custo histórico, ou seja, o custo para fabricar, ou para comprar, né, para adquirir, ou o seu valor de mercado. Dos dois, o que for menor. Então, o estoque ele vai ser reconhecido dentro do ativo, porém mensurado por uma dessas duas formas. Não necessariamente os estoques serão avaliados pelo custo histórico. Isso é importante para a gente entender um outro item já aqui dentro dessa mesma aula. Indo em frente, vamos falar sobre passivos. Então vejam, aqui do lado do lado esquerdo, né? Nós temos o ativo. Do lado direito, passivo. Do lado direito, passivo mais patrimônio líquido. Deixa eu chamar a atenção para vocês aqui de uma terminologia. Uma primeira coisa que eu quero destacar. Passivo exigível. O que é isso? São passivos que serão cobrados da companhia em um determinado momento. A gente pode ser no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo, mas eles serão cobrados. Isso é uma grande distinção que a gente faz entre o passivo e o PL, tá? Já explico para vocês melhor o PL. Mas guardem isso, o passivo ele será exigido da entidade. A entidade tem que
liquidar esse passivo. É uma condição, né, para que ele seja classificado e reconhecido como passivo. Então, por exemplo, vai ter que pagar fornecedores, vai ter que pagar salário de colaboradores, vai ter que pagar empréstimo a banco, tem que pagar os impostos, e daí sucessivamente. Bom, e o patrimônio líquido? Ele não é exigível. Deixa eu falar para vocês. O PL, ele é composto principalmente, né, eu poderia falar assim, por duas grandes contas. Primeiro, a gente chama de capital social. O que é o capital social? Ele é o valor que foi acordado pelos sócios, acionistas, enfim, em investir na organização, a fim de que a organização possa, então, ter o porte que eles pretendem, que ela desempenhe as atividades no nível que eles esperam que sejam executadas, e daí por diante. Então, vejam, primeiro lugar, capital social. Se as pessoas estão investindo recursos nessa entidade, a expectativa é que elas mantenham, porque elas querem que a entidade continue gerando os retornos para o qual elas estão investindo recursos. Então a expectativa é que não haja, obviamente, uma exigibilidade em um prazo conhecido, pelo menos. Ah, professor, e se ele resolver vender as ações que ele tem na companhia? Então, outra pessoa compra e outra pessoa terá o direito sobre essas ações, sobre essas cotas, então, né? Isso quer dizer que, na verdade, a exigibilidade para a companhia não muda, para a entidade não muda. Muda quem é a pessoa, mas não muda o capital social. Uma outra fonte, está aqui, né? São os lucros. Os lucros, eles pertencem inicialmente a esses sócios, aos acionistas, tá? Mas eles decidem o que vão fazer com o lucro. Se eles vão ficar com a parcela do lucro, se eles vão reinvestir o lucro, né? E, via de regra, lucro é uma grande fonte de entrada de recurso nas entidades do modo geral. Por isso, também não há uma expectativa de exigibilidade sobre o lucro. Por isso que eu estava falando para vocês que, se por um lado o passivo ele é exigível, por outro, o PL ele não é exigível. Pelo menos não no curto prazo, né? Não é exigível. Tá bom? Mas tem uma terminologia aqui que eu quero falar para vocês, para que a gente entenda bem do que a gente está tratando. Essa é uma palavra, é um termo que vocês vão ouvir bastante, não só aqui durante o curso, durante essa disciplina ou durante o curso de contabilidade na UFPE, mas em toda a carreira, em toda a profissão de vocês. O termo capital em contabilidade, ele tem um entendimento inicialmente comum, mas ele tem muitas variâncias, tá? De acordo com aquilo que a gente está empregando detalhadamente. Então, capital nada mais é do que recursos que estão sendo aplicados. Porém, vamos lá, bora ver como é que isso pode acontecer na contabilidade. Capital próprio, o que é isso? Vocês vão lembrar, a gente está falando de patrimônio líquido. Então, o capital que é investido pelos sócios, acionistas, né? É o capital que é da própria organização. Mas dentro do PL, que é o capital próprio, nós poderíamos ter outras nomenclaturas, não só essas, tá? Mas aqui como exemplo, um capital inicial. O que é isso? É o capital que foi acordado inicialmente pelos acionistas para ser, ou pelos sócios, né, de ser investido nessa entidade. Há também o capital subscrito, eles subscreveram, é uma outra terminologia, né? É o que está no contrato que eles vão integralizar, mas não necessariamente foi totalmente integralizado. Então, eu tenho aqui um capital que já foi integralizado e poderia ter também um que será integralizado, né? Bom, outros exemplos. Nós temos aqui capital de terceiros. E aqui vocês vão lembrar, capital de terceiros
eu estou falando do passivo exigível. Né? Passivo circulante, passivo não circulante, como a gente vai ver já já. Bom, uma forma da gente conseguir entender bem a lógica do balanço patrimonial é a gente entender esse fluxo aqui. Passivo e patrimônio líquido, eles representam as origens de recursos, ou seja, quem são os fornecedores do capital investido na organização. Então, aqui a gente poderia ter, por exemplo, a lei do capital próprio, né, que está lá no PL. Vamos colocar também, poderia ter fornecedores, eu poderia ter salários a pagar, né, dos colaboradores, eu tenho o capital próprio, capital social, por aí, né? E de posse desses recursos, os gestores, eles vão buscar em que eles devem investir. Vão investir em estoque, em máquinas, equipamentos, em prédios, em veículos, vão investir em clientes, né? Em vendas a prazo, né? Então, daqui eu tenho, clientes, estoques, máquinas, né? E todos os outros ativos que possa ter. E ao utilizar esses ativos, isso daqui vai me gerar algo chamado lucro. Essa é a expectativa. E o lucro, então, ele retorna para cá. A gente poderia dizer que temos, então, três grandes fontes, né? Eu tenho o proprietário ou o capital próprio, eu tenho o capital de terceiros e eu tenho aqui nessa última o lucro. E a ideia do balanço patrimonial é evidenciar como que o capital que foi contratado, né, que foi recebido pela entidade, está sendo aplicado. Essa é a ideia do balanço patrimonial. Bom, mas existe também uma segunda lógica de organização do balanço. A gente chama de, para o ativo, liquidez, para o passivo, a gente chama de exigibilidade. Ou seja, o quão exigível, o quão perto, né, do pagamento está determinado passivo. Então, vejam, se um bem ele está muito próximo de se tornar líquido, líquido é a ideia de ser dinheiro mesmo, então ele tem maior liquidez. Na estrutura do balanço patrimonial aqui no Brasil, a gente vai do maior grau de liquidez para o menor grau de liquidez. No passivo, do maior grau de exigibilidade para o menor grau de exigibilidade. Tá? Então, tudo aquilo que, no lado do ativo, tem uma liquidez rápida, é classificado no circulante. Ou seja, no curto prazo. Circulante é um sinônimo de curto prazo. Tá? Para os dois lados, tá bom? Se a liquidez é lenta, então ele será reconhecido no não circulante. Porém, se um passivo ele
será exigível, né? Será cobrado no curto prazo, ele é classificado no circulante. Se ele é exigível no longo prazo, ele vem para o não circulante. E o patrimônio líquido, a ideia é que ele não é exigível, ele é de longuíssima exigibilidade. A gente não consegue prever quando que será exigível. Por isso ele fica nessa última classificação. Então vejam, como é que o balanço patrimonial é organizado? Do lado esquerdo, ativo, do lado direito, passivo, mais PL. Em cima, no caso do Brasil, os que têm maior liquidez ou maior exigibilidade, e embaixo os itens de menor liquidez ou de menor exigibilidade. Tá? Em alguns países, essa ordem ela é contrária. É uma questão cultural, tá? Não se preocupem com isso. Não tem diferença no que o balanço apresenta de informação. Há uma diferença apenas na forma de apresentar o balanço. Então, Inglaterra, Alemanha, por exemplo, eles mudam essa ordem. No caso do ativo, seria o de menor liquidez para o maior, né? O passivo também, o de menor exigibilidade para o de maior exigibilidade. Mas, tirando a ordem de apresentação, não há diferença. Mas vou enfatizar, no Brasil, é sempre do maior para o menor. Sempre do maior liquidez ou maior exigibilidade para o de menor. Tá bom? Isso é importante, tá? Se lembrem. Professor, o senhor está falando de curto e longo prazo. O que é isso? Via de regra, a gente está falando de uma coisa chamada exercício social. Na grande maioria das empresas, o exercício social ele coincide com o ano civil, 1 de janeiro a 31 de dezembro, tá? Mas isso não é algo obrigatório. Muitas vezes, quando as empresas têm um ciclo operacional que é maior do que um ano, então o exercício social delas acaba ficando igual ao ciclo operacional. Então, por exemplo, empresas de indústria naval, aviação, que precisam de muito tempo para fabricar e para vender, então acabam entrando dentro desse aspecto. Mas vamos para a regra geral, tá? Bom, tudo o que tem, pensando no ativo, que ele vai se tornar dinheiro, vai ficar líquido até o final do próximo ano, ele é chamado de curto prazo. Tá? Ou seja, o balanço que foi publicado em 31 de dezembro de X0 vai ter no circulante tudo aquilo que vai ser líquido até 31 de dezembro de X1, do ano para frente. Tudo aquilo que excede 31 de dezembro de X1 é classificado, no caso do ativo, no não circulante, né? No caso do passivo, não circulante ou patrimônio líquido. Tá bom? Então, se eu fosse olhar aqui para 31 de 12 de X1, o que estaria, se o balanço fosse aqui, né? Se a data do balanço fosse aqui, se o término do exercício social fosse aqui, então o que estaria no curto prazo? Tudo que fosse ser líquido, né? Até 31 de dezembro de X2. O passivo da mesma forma, gente. Então, se o balanço é de 31 de dezembro de X0, o que eu vou classificar no passivo circulante? Todas as minhas obrigações que eu tenho que pagar até 31 de dezembro de X1. Um ano para pagar. É curto prazo. No balanço patrimonial, a gente não tem médio prazo. Ou é curto ou é longo. Tá certo? Então percebam.
Pode ser que eu tenha adquirido algum ativo em fevereiro de X0. Porém, esse ativo ele só vai ser recebido na forma de dinheiro em 31 de dezembro de X1. Como o balanço que mostra esse ativo é o balanço de X0, que é feito no dia 31 de dezembro, eu vou considerar um ano para frente, então esse ativo estaria classificado no curto prazo, tá certo? Conta a data de publicação do balanço, tá bom? Lembrem disso, conta sempre a data de publicação do balanço. Quando ele foi reconhecido? Quando ele foi reconhecido, eu classifiquei ele inicialmente no longo prazo, porque seria mais do que um ano. Tudo bem, não tem problema. Mas quando chegar aqui, você vai publicar o balanço, ele tem que vir para o curto prazo. Ele sai do não circulante para o circulante. Tá bom? Então vamos lá. Do lado do ativo, o que nós poderíamos exemplificar como contas que são do circulante, do curto prazo? Disponível, né, caixa, equivalente de caixa. O que são equivalentes de caixa? Conta corrente, poupança. Por quê? Porque se quiser eu saco na hora, né? Eu pago com Pix, é praticamente dinheiro. Tá? Então é um equivalente de caixa. Investimentos de curto prazo, que eu consigo sacar muito rápido, que eu não tenho uma carência muito longa, eu não preciso esperar 30 dias, por exemplo. Né? Tá lá no investimento, mas eu já posso sacar, se eu quiser. Então, isso são disponíveis. Todo tipo de duplicatas a receber, se elas se vencerem, né, no curto prazo. Exemplo, venda a prazo para clientes que vai me pagar em menos do que um ano. Estoques mantidos para venda. Se a intenção é vender, então vai ser vendido em menos de um ano, né? Despesas do exercício seguinte, né, ou despesas antecipadas, são despesas que eu já paguei, mas que elas ainda não ocorreram de verdade. Então, é um direito de usufruir do serviço, né? Não é um bem, é um direito. Ativo não circulante. Então, eu teria aqui um subgrupo chamado realizável a longo prazo. Eu tenho investimentos, por exemplo, ações de outras companhias, investir no mercado de capitais, terrenos que são mantidos para expansão, para especulação, imóveis também nesse sentido, né? Imobilizado é não circulante, prédios, veículos, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, e o intangível aí que a gente falou. Do lado do passivo circulante, por exemplo, fornecedores, empréstimos a pagar de curto prazo, salários a pagar, eu poderia ter impostos a pagar, dividendos a pagar, tudo que eu tiver que pagar em menos do que um ano. Não circulante, passivo não circulante. Então, financiamentos com bancos, geralmente financiamentos, eles têm uma parcela que fica no curto prazo, né? Uma parcela que é no longo prazo. Resultados de exercícios futuros, o que é isso? São receitas que eu já recebi, mas eu ainda não prestei o serviço. Então, aqui dentro eu vou ter a receita e vou tirar o custo, né? Já incorrido aqui, enfim, já associado a essa receita dentro do meu passivo. Então, por isso o nome resultado e não receita. PL, capital social, reserva de lucro, reserva de capital e daí por diante, tá? Só para título de exemplo. Mas eu disse para vocês, alguns minutos atrás, que as contas no ativo, elas têm natureza devedora e as contas no passivo e PL, natureza credora. Porém, existem algumas exceções à regra, que são as deduções. O que é isso? Para fim de que facilite para o leitor, lembram? A contabilidade não é um fim em si mesma, ela é um meio para que alguém que vai tomar uma decisão possa ter informações úteis para essa tomada de decisão. Então, de repente, eu fiz uma venda a prazo.
Mas eu sei que alguns clientes, eu tenho uma média histórica aqui de clientes que dão calote, que não pagam. Então eu crio uma provisão para devedores duvidosos ou uma provisão para créditos de liquidação duvidosa. O que é isso? Eu já vou reconhecer que não vou receber tudo, eu não vou ter uma receita tão grande, um lucro tão grande, e esse meu direito a receber também não tem esse tamanho todo. Então essa é uma conta de natureza credora, mas ela é apresentada dentro do ativo, logo abaixo da conta clientes. Para quê? Para que quem vai ler possa comparar a informação. Da mesma forma, lembra que eu tinha falado de estoque, que ele pode ser avaliado de duas formas, né? Custo ou mercado, dos dois o menor. Ele sempre vai ser avaliado inicialmente por custo. Mas imagine que o que está no estoque é um equipamento de tecnologia que foi comprado em moeda forte, né? Enfim, foi comprado em dólar ou em euro. E aí houve uma desvalorização ou houve uma atualização da tecnologia. E o nosso estoque perdeu valor. O valor de mercado dele é menor do que o valor do custo histórico. Então, eu poderia reconhecer provisões para perdas de estoque. Tá? Também é uma conta de natureza credora que aparece dentro do ativo. Eu posso ter também uma conta lá no meu ativo no circulante chamada depreciação acumulada. O que é a depreciação? É o desgaste de um bem decorrente do seu uso. Então eu vou usando um veículo, ele vai se desgastando, ele está perdendo valor. Eu estou utilizando uma máquina, a mesma coisa. Um imóvel, a mesma coisa. Isso quer dizer que eu posso reconhecer essa depreciação. É uma conta de natureza credora que ajusta o valor líquido do bem ou do ativo ao qual ela remete. Tá? Então, vocês pegarem um balanço patrimonial, vai ter lá, possivelmente, veículos líquidos, ou máquinas e equipamentos líquidos, ou imobilizado líquido. O que quer dizer o líquido? É o valor contábil menos a depreciação. Ou então vocês vão achar os dois valores, né? O veículo, o valor cheio, depois vocês acham ali embaixo a depreciação acumulada do veículo. E aí vocês têm que fazer a conta, né? Ver qual é o valor líquido para ver qual é o valor atual, real desse ativo. Dentro do PL também temos contas dedutoras. Por exemplo, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Como é que essas contas elas deduzem o valor do PL? Elas têm que ter saldo que devedor neste caso, porque as contas do PL têm natureza credora. Então, se a companhia compra ações dela mesma, essas ações são títulos, são investimentos da companhia, mas são classificadas dentro do PL, para fim de ajustar o valor do capital social. Assim como o prejuízo acumulado também aparece dentro do PL, são contas dedutoras, tá certo? Então vamos lá. Olhando aqui, estamos terminando já a nossa aula. Para esse resumo final, nós temos aqui a informação acerca do circulante, né? O que é o ativo circulante, contas que estão constantemente em giro, em movimento, né? Ou seja, elas se convertem em dinheiro até no máximo final do próximo exercício social. Ativo não circulante, elas têm um giro menor, elas demoram pelo menos até o início do próximo exercício social, né? Do exercício social seguinte ao próximo, né? Para poder se tornar dinheiro. Então, elas são classificadas como de longo prazo, e a nomenclatura contábil para longo prazo é não circulante. Então, eu tenho realizável a longo prazo, que é onde eu tenho bens e direitos a receber de longo prazo,
enfim, qualquer outro ativo que ele possa se tornar em dinheiro no exercício seguinte, né? Investimentos, imobilizado, ativos intangíveis, tá? Então percebam, maior liquidez, menor liquidez, tá? Essa é a organização. Ativo, passivo mais PL, maior exigibilidade, menor exigibilidade. Maior exigibilidade, passivo circulante, são obrigações que serão exigíveis, que eu tenho que pagar, elas têm que ser liquidadas até o final do próximo exercício social. O não circulante, eu tenho que pagar após o final do próximo exercício social, né? Aqui são passivos exigíveis. Aqui dentro tem um subgrupo chamado de exigível a longo prazo, né? Então, por exemplo, financiamentos poderiam estar aqui dentro, tá bom? E aqui, patrimônio líquido, que são aquelas obrigações onde não há uma exigibilidade, a gente tem a expectativa, né, de que ele se torne exigível. Tá bom? Bom, é óbvio que existem outras contas que pertencem à balança patrimonial. A gente ainda está numa estrutura básica, né? A gente está dando os passos certeiros para fixar bem o conhecimento, tá? E aí, à medida que a gente for avançando no nosso curso, a gente vai conhecendo melhor essa estrutura, tá bom? Então, turma, por enquanto é isso. Bons estudos. Não deixem de fazer as atividades propostas lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.